Olá, meu nome é Pedro e estamos mais uma vez com as transmissões pela Rádio e TV SEAC de Bauru e a retransmissão pela TV Chico Xavier de Campina Grande, na Paraíba. O tema do Grupo Aulas da Vida de hoje é Muitos são chamados e poucos são escolhidos, que está no capítulo 18 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam todos bem-vindos e um grande abraço a todos que nos acompanham nesse momento. No mês de dezembro, estamos fazendo uma reflexão sobre o que o ano de 2021 nos ensinou. Vimos que precisamos cuidar da nossa saúde física e mental, que temos que ter indulgência, ou seja, paciência com as falhas e erros das outras pessoas. E hoje vamos trazer uma reflexão sobre as nossas atitudes frente aos desafios da vida e o nosso compromisso com a doutrina espírita. Mas antes, como sempre, vamos fazer uma pequena prece e vamos pedir o amparo dos bons espíritos para que eles possam nos trazer luz sobre o nosso aprendizado e que ilumine a cada um de nós, e principalmente as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. Que as bênçãos de Deus possam se fazer presentes em nossas vidas, trazendo paz, alegria, saúde, felicidade para as nossas vidas. Que Deus nos proteja e nos ampare no propósito de realizar o bem. Que assim seja. Amém. Então, como eu estava dizendo para vocês, eu vou começar falando sobre um trechinho que está no Evangelho, onde Jesus orienta as pessoas a entrar pela porta estreita, porque larga é a porta que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Esse trecho do Evangelho está lá no capítulo 7, versículo 13 do Evangelho de Mateus, em que Jesus está fazendo várias orientações para os seus discípulos, né? E Jesus continua explicando: estreito e apertado é o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Então nós temos aqui com Jesus, nesse trecho do Evangelho, que ele está nos ensinando que poucas são as pessoas que encontram a porta estreita. E por que será que poucas pessoas encontram a porta estreita? Os Espíritos nos explicam que a porta larga é a porta que leva à perdição, porque as más tendências são numerosas e o caminho do mal é frequentado pela maioria. Ou seja, a porta larga, ela é um atrativo porque ela não exige esforços para a melhoria. Basta que a gente viva intensamente o aqui e o agora, sem nos preocuparmos com o dia de amanhã. Quando a gente quer viver intensamente, nós somos levados pelas nossas paixões, que são esses sentimentos intensos que não medem esforços para o aqui e para o agora. Bebemos demais, comemos demais, falamos demais, namoramos demais, brigamos demais, tudo é intenso, tudo é demasiado, tudo é sem limite, não tem controle. Nos deixamos levar pelas nossas paixões e assim nós seguimos, sem refletir sobre as nossas ações e sobre as nossas atitudes. Se deixar levar pelas paixões é se deixar levar pelo instinto. E nós nos tornamos mais próximos aos animais do que aos anjos. E é por isso que nós não conseguimos encontrar a porta estreita. Agora, no final do ano, por exemplo, muitas pessoas vão passar dos limites, vão dar vazão às suas paixões. Mas será que isso traz a felicidade? Será que viver intensamente o aqui e o agora traz a felicidade? Segundo o Mestre Jesus, se não fizermos esforços para vencer as nossas más tendências, o mal vai prevalecer nas relações humanas e vai trazer a infelicidade para as pessoas. Então, quando o mal predomina, a felicidade, ela impera nas nossas relações, porque ela traz o egoísmo, as traições, a ganância, a gula e tantas outras paixões que nos fazem inimigos uns dos outros. Quando nós não temos controle, nós passamos por cima das outras pessoas.
E ao invés de conquistar amigos, nós conquistamos inimigos. Ao invés de nos tornarmos irmãos, nós nos tornamos inimigos. E aí é que reside a infelicidade do homem. Porque quando ele não tem limites, ele não tem limites para consigo próprio, não se respeita e não respeita as outras pessoas. Então, infelizmente, muitos de nós preferem a porta larga, porque não tem nenhum esforço, não tem que se resignar com a situação em que está vivendo, não tem que se resignar com as condições que foram impostas por Deus e pela espiritualidade para pela nossa melhoria, pelo nosso aperfeiçoamento espiritual. Então, se nós não temos que nos esforçar, é muito mais fácil trilhar por esse caminho. A porta estreita significa que teremos que nos esforçar para mudar comportamentos, se auto-observar, aprender com nossos erros e corrigir as nossas falhas. Buscar a porta estreita é vigiar os pensamentos, vencer a si mesmo na batalha contra as más tendências, iluminar as nossas palavras. A porta estreita não é um caminho fácil. Exige disciplina, estudo, observação. Tem como tarefa diária a reflexão de todos os nossos atos, de todas as nossas atitudes, de tudo aquilo que nós fazemos no dia a dia. Desde o mais simples bom dia, quando a gente chega no trabalho, até a honestidade, o comprometimento em realizar todas as tarefas que nós temos no dia a dia. Muito se fala em combater a corrupção na política, mas esquecemos de combater a nossa própria corrupção. Quantas vezes nós não favorecemos pessoas, fazemos uso indevido das coisas, temos algum comportamento que não seja honesto, levamos vantagem, enganamos, mentimos. Todas essas coisas são uma forma de se aproveitar do próximo, tirar proveito para si mesmo, levar vantagem. É a lei de Gerson, é o jeitinho brasileiro, é se sair melhor e passar por cima dos outros. Então, muitas vezes nós queremos a perfeição nas outras pessoas, mas nós não buscamos ou não olhamos para nós mesmos para verificar aquilo que nós estamos acertando e errando, para tentar melhorar a nossa própria personalidade, para tentar evoluir. Então nós temos que pensar que as nossas atitudes é que revelam de fato quem nós somos. De fato, de verdade. Não adianta cobrar a honestidade das outras pessoas quando nós mesmos não somos honestos. Nós temos que procurar fazer o nosso melhor sempre e não apontar o dedo para as pessoas que estão errando, porque nós mesmos podemos estar errando. Então, muitas vezes nós temos um olhar crítico e severo para as outras pessoas e não olhamos para o nosso próprio umbigo e não enxergamos que nós mesmos estamos cometendo muitas das falhas que nós estamos apontando para as outras pessoas. Então, a reflexão de hoje é para começarmos a nos observar e buscar a nossa melhoria enquanto seres humanos. Eu não estou aqui para também criticar a ninguém. Eu estou aqui para que a gente possa pensar e refletir sobre como nós estamos conduzindo a nossa vida. Se nós estamos buscando a porta estreita ou a porta larga. Se nós estamos tentando fazer algum esforço para nos melhorarmos ou se estamos simplesmente seguindo junto com as outras pessoas pela porta larga, pelo caminho mais fácil. Jesus veio trazer a luz. Jesus foi o farol que iluminou o nosso pensamento, nosso coração, e Ele que iluminou o caminho que nós devemos seguir. Ele que nos diz qual é o caminho que nós devemos seguir. E Ele nos orienta a buscar a porta estreita, porque é ela que nos leva à felicidade eterna, é ela que nos leva à salvação, é ela que nos traz o bem-estar que tanto buscamos e que tanto queremos. Então, por isso, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Isso não quer dizer que Jesus esteja escolhendo as pessoas, mas é a disposição para fazer a coisa certa, a disposição para mudar, é que está fazendo esse chamado. Então,
Todos nós somos chamados para a mudança de comportamento, mas poucos de nós realmente escolhemos mudar alguma coisa em nossa vida, em nosso comportamento, em nossas atitudes. Todos nós somos chamados para o aperfeiçoamento moral, mas poucos querem se esforçar para atingir esse objetivo. Muitos querem a porta larga, que é muito mais fácil, não exige esforço, não tem comprometimento, não tem responsabilidade. E poucos escolhem a porta estreita, que exige comprometimento, responsabilidade, esforço, reflexão. Então, a verdadeira mudança é uma questão de escolha que nós temos que fazer em todas as nossas atitudes, em todos os nossos comportamentos, desde aquilo que eu penso, daquilo que eu falo, da maneira como eu trato as pessoas, da maneira como eu realizo as minhas tarefas. Tudo é um chamado para a melhoria, para o aperfeiçoamento. Mas poucos são os escolhidos, ou seja, poucos se dispõem a de fato fazer de forma diferente, de fazer melhor, de oferecer o seu melhor. Então, muitos são chamados para oferecer o seu melhor, mas poucos estão com disposição para abrir mão dos seus interesses, dos seus prazeres, das suas vaidades, do seu próprio tempo, para auxiliar as outras pessoas. Por isso, poucos são escolhidos, pois quem é que reúne condições ideais para servir? Quem é que se dispõe a servir? Jesus serviu a todos nós. E todas as ações do Mestre eram sempre para ajudar a quem quer que fosse, a qualquer momento, a qualquer hora. E nós temos dificuldades para seguir esse exemplo. Quantos de nós oferecemos o nosso melhor no trabalho, com os amigos, com a família, nos estudos, ou até mesmo nas atividades do centro espírita? Quantos de nós estamos dispostos a sacrificar as nossas horas de lazer, as nossas horas de prazer, ao convívio com as pessoas que a gente gosta, para ajudar, para auxiliar? Poucas pessoas se comprometem nessa atividade. No meu trabalho, no dia a dia, eu sempre escuto muitas pessoas reclamando do serviço que é feito pelas outras pessoas. Assim, chovem críticas ao trabalho que é feito pelas pessoas, mas eu vejo bem poucas pessoas se esforçando para fazer um trabalho bem feito, para entregar um trabalho que seja digno, que seja coerente, que demonstre um pouco de amor e dedicação, que tenha qualidade. Somos ágeis, somos hábeis, somos muito pródigos em exigir que as pessoas cumpram com seus deveres, mas nós mesmos deixamos de lado a nossa parte. Quantas vezes nós temos essa mesma exigência com nós mesmos? Se nós observarmos o trabalho que a gente realiza, será que eu tenho a perfeição, a dedicação que eu tanto exijo das pessoas? Será que eu faço o meu trabalho tão bem feito quanto eu exijo que as outras pessoas façam? Será que eu cobro de mim mesmo os meus deveres, assim como eu cobro das outras pessoas? Tudo isso a gente tem que pensar para ver se nós não estamos só criticando as pessoas ao nosso lado e se nós não estamos exigindo mais do que nós estamos oferecendo. Ou será que vale a pena fazer vista grossa com as nossas imperfeições? Jesus já nos orientou dizendo que não, né? Que a porta estreita, que é realmente esse compromisso, que nos ajuda a chegar à felicidade. Então, nós temos que parar de exigir a perfeição das pessoas à nossa volta, ter mais indulgência, como nós vimos na semana passada, e procurar ter uma atitude melhor. Será que nós
vezes enxergamos o cisco que está no olho das outras pessoas e não enxergamos a trave, o poste que está em nossos olhos, Jesus já nos orientava sobre isso. Ele já nos explicava que nós temos que ter um olhar mais severo sobre nós mesmos e sobre as nossas imperfeições, e não ficarmos atirando pedras nas outras pessoas. Se as pessoas se preocupassem mais consigo mesmas e tentando ser melhores, o mundo já estaria melhor. Nós estaríamos em uma situação muito melhor. Como eu disse para vocês, se você olhar no seu ambiente de trabalho, olhar à sua volta, é muito difícil encontrar um profissional que respeite prazos, que faça o trabalho com qualidade, que tenha comprometimento com aquilo que faz. Esses tempos eu comprei um aparelho e pedi para entregar em casa, e o aparelho veio danificado, porque o pessoal na transportadora não teve o cuidado em transportar o produto. O produto chegou todo danificado. Então você vê que, apesar da loja ter se dedicado com a venda, oferecido todas as condições, o vendedor, a indústria que fez, a parte da entrega acabou prejudicando toda uma cadeia de pessoas que trabalharam com qualidade, que fizeram seus serviços. Então, quando um não faz a sua parte, todos os demais sofrem. E é isso que nós temos que aprender, que quando a gente começa a fazer o nosso trabalho com qualidade, todos os demais seguem se beneficiando. A maioria de nós está simplesmente preocupada com o dia do pagamento, com o dinheiro que vai gastar, pensando no que vai comer, no que vai beber, no churrasco, nas festas. E nós não temos nenhuma preocupação com nós mesmos. Fazemos a escolha pela porta larga porque ela nos leva ao consumismo, à diversão fácil, a nenhuma preocupação. A gente usa aquele ditado: devo, mas não nego, pago quando puder, se der, a gente dá calote. É o jeitinho brasileiro de levar vantagem e de passar por cima das outras pessoas. O problema é quando as pessoas passam por cima de nós e nós não gostamos disso. Então, se nós não gostamos que as pessoas levem vantagem sobre nós, nós também temos que ter a preocupação de não levar vantagem sobre as outras pessoas. Entre amigos também não é muito diferente. Se a gente for pensar no nosso círculo de amizades, em quantas pessoas você confia? Em quantas pessoas você pode buscar o apoio para aqueles momentos difíceis? Quantos amigos têm um ouvido atento e têm paciência para ajudar quando você está em dificuldade? Nós queremos que as pessoas nos ouçam, nos ajudem, mas nós temos paciência para ouvir e ajudar as outras pessoas? Nós oferecemos apoio às outras pessoas? Nós oferecemos um ombro amigo? Porque nós queremos sempre, a gente quer sempre um ombro amigo, quer alguém que nos faça o acolhimento, quer alguém que nos abrace, quer alguém que nos compreenda, que nos dê o tapinha nas costas. Mas e nós? Será que em algum momento eu separo algum horário na minha agenda para me dedicar às pessoas, para tentar aliviar o sofrimento das pessoas? Muitas vezes isso passa batido. A gente se preocupa em pagar os boletos, em pagar as contas, em fazer as compras, em ter a casa em ordem, tomar banho. Mas e para cuidar do nosso espírito? Será que tem algum momento na nossa agenda que a gente também coloque lá ajudar as pessoas, ouvir as pessoas, tratá-las com amor e com carinho, oferecer acolhimento que nós tanto desejamos e queremos? Para que lado pende a nossa balança? Será que a gente tem agido com justiça, solidariedade, compaixão, ou apenas a gente exige e fica focado em si mesmo? Fazemos amigos o tempo todo. Temos amigos que duram a vida toda e temos amizades que duram apenas alguns instantes. Tem pessoas que vão permanecer para o nosso lado
e tem pessoas que vão passar com muita facilidade. Por que será que isso acontece? Por que será que nós não preservamos as nossas amizades? Porque do mesmo jeito da porta larga e da porta estreita, para ter amigos verdadeiros é preciso se dedicar. É preciso amor, afeto, renúncia e tantas outras qualidades que nós temos dificuldade em exercitar. Então, é claro que é muito mais fácil a gente ter pessoas que façam tudo pela gente, que nos procurem, que nos amam. Mas quantas vezes a gente pega o telefone e liga para um amigo e fala: "Oi, tá tudo bem com você? Em que eu posso te ajudar?" Outro dia eu fiz isso com uma amiga minha, eu liguei para ela e falei assim: "E aí, tá tudo bem com você?" Ela falou assim: "Tá." Ela ficou surpresa, porque ela não esperava que do nada alguém fosse ligar para saber se ela estava tudo bem, para saber se ela precisava de alguma coisa, precisava de ajuda, se queria alguma coisa. Então nós ficamos surpresos quando nós recebemos um ato de bondade, um ato de afeto, um ato de amor. Porque nós não estamos habituados, infelizmente, a receber esse tipo de atitude das outras pessoas. O que nós recebemos todo dia e toda hora são demandas, exigências. Eu quero isso, eu quero aquilo, faz isso para mim, faz isso lá. Mas ninguém se oferece para te trazer um copo de água. Você já levou uma xícara de café para um colega de trabalho sem ele ter pedido? Até mesmo para as pessoas da sua casa, para o seu marido, para a sua esposa. O marido já chegou, levantou cedo, fez o café da manhã, levou até a esposa uma xícara de café quentinho e disse: "Bem, fiz para você com muito amor e carinho." Então, é para a gente começar a refletir que as nossas atitudes do dia a dia, elas precisam ser com um pouco mais de amor, com um pouco mais de dedicação, com um pouquinho mais de afeto. E mesmo na família, isso tudo que eu estou falando, no trabalho, nas amizades, na família, são todas situações que são muito iguais, muito parecidas. Na família, por exemplo, nós queremos ser respeitados, mas nós não respeitamos os nossos filhos, os nossos parentes. Nós queremos ser obedecidos e amados, mas a gente não quer ter atitudes de gentileza e de ternura. Quantas vezes não somos pais, mães, filhos, tios, avós, tiranos e egoístas, que exigem tudo. Você vai ter que fazer isso, você vai ter que me amar, você vai ter que cuidar de mim, você vai ter que fazer isso e etc. Exigimos, mas não oferecemos. E tudo isso acontece porque o mal ainda predomina nas nossas atitudes e predomina nesse planeta que nós vivemos. Se a Terra ainda é um planeta de expiação e provas, é porque o mal ainda está predominando nas pessoas. Quando nós mudarmos, o mundo muda. É um processo. Nós estamos caminhando para a regeneração a partir do momento que nós também estivermos mudando. Se eu não perceber sinais em mim mesmo de que eu estou me regenerando, que eu estou modificando meus atos, as minhas atitudes, o meu comportamento, se eu não mudar, o mundo não muda. O mundo não vai se transformar de uma hora para outra num planeta de regeneração se eu não fizer a minha parte. Então o planeta ele vai mudar quando as pessoas mudarem. E será que existem pessoas que não têm condições de fazer o bem? Será que tem alguém que não tenha possibilidade de fazer o bem? Kardec perguntou isso para os espíritos, lá no Livro dos Espíritos, na questão 643. A pergunta é a seguinte: há pessoas que pela sua posição não têm a possibilidade de fazer o bem? E os espíritos respondem: não há ninguém que não possa fazer o bem. Então, toda e qualquer pessoa pode fazer o bem. Só o egoísta não encontra jamais oportunidade. Bastará estar em relação com os outros homens para encontrar ocasião de fazer o bem.
Ou seja, basta que você conviva com qualquer pessoa que você vai ter oportunidade de fazer o bem. Então, se você trabalha, se você estuda, se você tem amigos, se você tem família, se você está próximo a qualquer pessoa, a um vizinho, qualquer pessoa, você pode auxiliar e fazer o bem. E os Espíritos ainda nos explicam que fazer o bem não é ser só caridoso, mas é ser útil na medida do vosso poder, todas as vezes que o vosso concurso pode ser necessário. Ou seja, nós podemos fazer o bem sempre que nós tivermos a oportunidade. Fazer o bem não é uma escolha difícil quando a gente se prontifica a isso. Qualquer pessoa que esteja próxima a outra pode fazer o bem. Qualquer pessoa que se relaciona com outras pessoas encontra a oportunidade de praticar o bem. Basta não ser egoísta. E fazer o bem não é só ser caridoso no sentido de dar esmolas ou fazer doações. O germe da caridade é enxergar no próximo, é enxergar o próximo e enxergar as necessidades que a pessoa tem. É olhar para a pessoa e pensar: o que é que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? É ter empatia, é olhar para as necessidades, é ser útil naquilo que você pode ajudar. É claro que nós não estamos pedindo para ninguém ser missionário e sair aí, né? Abandonar tudo e se dedicar. É claro que a gente também tem que ter, né, um pouco de bom senso e saber o que é possível de fazer. Mas, como eu já havia conversado com uma colega outro dia, até para fazer o bem a gente precisa pensar, porque a gente tem que ver os limites nossos e das outras pessoas. Nós temos que pesar as nossas atitudes, o nosso comportamento. Então, até mesmo para fazer o bem, a gente tem que verificar se nós podemos e devemos fazer o bem e quando é que eu posso fazer esse bem. Então, nós devemos ajudar as pessoas quando nós tivermos condições de fazer e procurar fazer o nosso melhor sempre. Esse é talvez o maior desafio que nós temos, que é oferecer o nosso melhor sempre que possível. Nem sempre nós teremos as condições ideais de fazer o bem, mas nós devemos buscar a oportunidade de realizar o bem sempre que possível. Quantas pessoas chegam lá no centro espírita, eu faço atendimento fraterno, e eu ouço as pessoas falando que elas querem receber um auxílio, que elas querem encontrar a paz, que elas querem alguma ajuda, tanto para a parte espiritual quanto para a parte material. Elas buscam conforto, uma palavra esclarecedora, um acolhimento. Quantas pessoas chegam buscando a cura para suas enfermidades, a solução dos seus problemas? Muitas pessoas chegam procurando ajuda. E quantas estão lá para ajudar? Quantas pessoas existem que podem ajudar? Novamente nós vamos cair na frase: muitos os chamados, poucos os escolhidos. Muitas pessoas para serem ajudadas e pouquíssimas pessoas que podem ou querem ajudar. Todos nós somos chamados a fazer o bem. Mas quantos de nós se dispõem a estar lá todas as semanas, sem faltar, com alegria, com responsabilidade, prestando a ajuda necessária? Quantos de nós se dispõem a verdadeiramente auxiliar as outras pessoas? Eu estou cansado de ouvir colegas do Centro Espírita dizerem que não tem tempo para ajudar, que não tem tempo para fazer um trabalho voluntário, mesmo que seja um trabalho bem simples, mas que tenha algum tipo de comprometimento ou responsabilidade. As pessoas não querem essa responsabilidade para si. Não são raras as vezes que eu escuto as pessoas dizerem que não têm tempo porque estão sobrecarregadas de trabalho, porque têm outras tarefas fora do centro, porque precisam ajudar os filhos, ajudar os familiares. É a mãe, é a avó, é o tio, é o sogro, é qualquer pessoa da família que precisa de ajuda.
e por isso ela não tem tempo de ajudar pessoas que são desconhecidas, pessoas que estão fora do seu círculo de amizade ou do seu círculo familiar. Qualquer outra pessoa está excluída da sua atenção porque não fazem parte da sua família. Mas será que Jesus teria esse comportamento? Será que Jesus faria isso também? Ou será que ele iria perguntar: quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Como ele mesmo fez no Evangelho. Então essa reflexão é para a gente ler lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Que Jesus não está negando a importância da mãe ou dos irmãos, mas ele está nos lembrando que todos nós somos irmãos, que os laços de sangue eles são importantes, mas os laços espirituais são mais fortes, são mais duradouros, são eles que sobrevivem para a eternidade e são eles que nos mantêm unidos e que nos tornam uma grande família espiritual. Os laços corporais, os laços de sangue são frágeis, elas se desfazem com o tempo. Já os laços do espírito são fortes, porque tem amor, tem respeito, tem união. E esses laços vão permanecer nessa vida e para as próximas. Então, certamente, Jesus, ele amava sua mãe, os seus irmãos, mas ele aproveitou a oportunidade para nos explicar que todas as pessoas que fazem a vontade de Deus são nossa família, são nossos irmãos. Todas as pessoas que seguem os ensinamentos de Jesus são nossos irmãos. Fazem parte da nossa família espiritual. Quantas pessoas que nós olhamos e pensamos: eu não conheço, mas que já podem ter sido parte da nossa família. Pode ter sido um primo, uma tia e alguém que a gente amou em outras vidas. Então nós não temos como saber quem faz parte e quem não faz parte da nossa família. Então nós temos que lembrar que todo aquele que faz a vontade de Deus é meu irmão. Toda pessoa que se dedica a ser uma pessoa melhor e se põe no caminho do bem, está também se tornando uma pessoa mais familiar. Todas as pessoas que estão à minha volta são meus irmãos porque estão no mesmo caminho que eu, na mesma jornada. Estamos juntos para aprender e para estender a mão a todas as pessoas que nos solicitam. Mas muito ainda nós temos que fazer e essa jornada ainda é muito longa. Temos muito a evoluir nesse caminho da perfeição. Jesus ele já tinha uma compreensão muito maior do que a nossa sobre as nossas limitações. E ele não nos exigia aquilo que nós não estávamos prontos para oferecer, ou que nós não estávamos em condições de oferecer. Mas a doutrina nos esclarece que, com o conhecimento que nós já temos, nós podemos mudar um pouquinho mais e nós já podemos fazer um pouquinho mais. Então, a doutrina nos esclarece que nós já temos a oportunidade de saber qual o caminho que nós devemos seguir. Nós já temos conhecimento de qual é a porta estreita e de qual é a porta larga. O que nós precisamos agora é ouvir a nossa consciência e administrar um pouco melhor o nosso tempo, saber fazer um uso melhor do nosso tempo aqui na Terra. Como estamos utilizando o tempo que nos cabe? Que bem que eu estou fazendo com o tempo que eu tenho à minha disposição? Como são usadas as minhas palavras? Como estão os meus pensamentos? As minhas palavras incentivam, esclarecem, auxiliam, ajudam, amparam, acolhem? Os meus pensamentos são positivos, direcionados ao bem? Tudo isso a gente deve levar em consideração para mudar as nossas atitudes e o nosso comportamento. Então, como é que eu aproveito o meu tempo? Como é que eu faço uso do meu tempo? Todas essas reflexões
pensar que precisamos ser mais dedicados à nossa vida espiritual. É aquilo que eu falei para vocês. Nós temos na nossa agenda do dia a dia hora para comer, hora para tomar banho, hora para trabalhar, hora para pagar conta, hora para estudar e a hora de rezar, a hora de meditar, a hora de auxiliar. Nós também precisamos ter também uma agenda espiritual. Não basta se dizer eu sou espírita, é preciso colocar essas palavras em prática. Significa que nós precisamos colocar mais ações e atitudes nas nossas palavras. Temos que sair desse discurso apenas das palavras e também começar a mexer no nosso comportamento. Eu estou falando isso para vocês, mas isso também vale para mim. É claro que toda reflexão ela é útil não só para as outras pessoas, mas para nós mesmos. Eu também me coloco aqui nessa situação de que eu também estou falando para vocês e também estou revendo as minhas atitudes, o meu comportamento, aquilo que eu faço no dia a dia. Porque eu sei que mudar não é fácil. Mudar comportamentos exige um esforço que é diário e um esforço que é grande, que não é pequeno. Mas temos que começar em algum momento. Em algum momento da nossa vida, a gente deve parar, pensar, olhar para a nossa vida, da maneira como estamos vivendo e começar a mudar alguma coisa, para que nós possamos ser mais felizes, sermos melhores, sermos mais úteis. A gente deve pensar sobre o que é bom e o que é útil, o que vale a pena e o que não vale a pena. A gente tem que começar a separar o joio do trigo, o que alimenta a alma e o que envenena a alma. Se não refletir sobre como estamos vivendo, como o que estamos fazendo, não existe mudança, não existe amadurecimento. O que eu mais ouço das pessoas é: eu estou com o tempo corrido, eu não tenho tempo, a minha vida está uma correria, eu não tenho tempo para nada. Mas nós temos que aprender a administrar esse tempo. Nós temos que começar a pensar que nós é que controlamos o tempo. E nós devemos abrir espaço na nossa batalha diária para começarmos a pensar em melhorar um pouquinho. Porque muitas vezes a pessoa diz que não tem tempo para fazer um trabalho voluntário no centro espírita, mas fica o dia inteiro lá no WhatsApp, o dia inteiro com o celular na mão, compartilhando vídeos de bobagens, compartilhando correntes, compartilhando piadas, bobeiras, fofocas. A pessoa não sabe, não tem tempo para ajudar, mas está a par de tudo que acontece na novela, sabe tudo que acontece com os personagens, perde horas e horas em frente a programas de televisão que não acrescentam em nada a sua própria vida. Então, a pessoa não tem tempo de postar uma mensagem espírita que consola e que esclarece, mas tem tempo para divulgar uma fofoca, uma maledicência, ou fazer qualquer tipo de atividade que não tenha nenhum tipo de utilidade. As pessoas não têm tempo para ligar para as outras pessoas, para fazer um acolhimento, um atendimento fraterno, mas tem tempo para ligar e fazer fofoca, para fazer a maledicência. Então, são escolhas, e muitas dessas escolhas são infelizes e elas atrasam o nosso progresso moral. Então, a partir de hoje, nós temos que pensar que nós podemos fazer escolhas melhores e pedir a Deus que nos ajude a fazer essas escolhas melhores. Nós vamos pedir a Deus que a gente possa encontrar o caminho da porta estreita para que a gente possa evoluir com mais compromisso, com mais responsabilidade, com mais qualidade. Que isso traga a nossa evolução espiritual. Que a gente coloque mais palavras de carinho e de incentivo nos nossos lábios e que a gente possa levar essas palavras para as outras pessoas. Que tenhamos mais a oferecer,
que tenhamos mais a servir, que tenhamos um propósito de realizar um bem. E que Deus, então, nos ajude nesse propósito. E eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês e até a próxima. Que Deus nos abençoe a todos.